O que Deus diz sobre a sua família? O que Deus diz sobre o seu relacionamento? O que Deus diz sobre o seu trabalho? O que você diz? O que Deus diz sobre a tua fase atual? O que Deus diz? Ai, pastor, não sei. Então está na hora de perguntar para Ele, para você acordar todos os dias dizendo: ei, Satanás, você pode falar o que você for, mas a voz que eu acredito é: assim diz o Senhor. Reis 21. Quero falar sobre retire o que disse. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade de Acabe, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, preste atenção: isto é o que diz Ben-Hadad, o rei da Síria: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e filhos também. O rei Acabe respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Como pode alguém desistir tão fácil assim? Como pode? Ben-Hadad pede tudo e sem luta. Tá bom, leve a prata, o ouro, as mulheres e os filhos. Verso 5. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad: mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como esse homem está querendo nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades de todo o povo responderam: não lhes dê atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender essa exigência. Eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Só até aqui. Vamos orar. Senhor, nessa manhã de ceia, nós precisamos mais uma vez da tua voz. Não é capricho, não é palestra, não é motivação, não é comportamento, é a tua voz. É a tua palavra, Senhor, que nós cremos que é poderosa para ressuscitar a nossa alma, e nós acreditamos na Bíblia.
Nós cremos na Bíblia, nós cremos na Bíblia, nós cremos com toda a nossa força, com toda a nossa energia, nós cremos na Tua palavra, nós acreditamos, nós temos fé, que a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é real, a Tua palavra muda histórias e destinos, a Tua palavra ressuscita corações, e nós imploramos nesta manhã, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Essa passagem de 2 Reis, ela é muito diferente, especial, porque o personagem principal dela não são os personagens que nós estamos acostumados a ouvir. Talvez você nunca tinha ouvido falar uma pregação sobre Ben-Hadad, ou sobre Acabe. Acabe é um pouco mais famoso, mas os grandes reis que nós ouvimos sempre são Davi, Samuel, o profeta Samuel, ouvimos sobre Saul. Mas esse texto, ele é especial, porque o personagem Acabe é um homem que muitas vezes tem muita similaridade com a gente, se parece muito com a gente. Primeiro que ele foi, e não é só por esse fato, tá bom? Segura aí, já vou te explicar. Ele foi o pior rei que Israel já teve, e quem disse foi a própria Bíblia, diz. Em 1 Reis 16:30, Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro, foi o pior. Ele foi o pior rei, o pior administrador. Acabe, um péssimo rei, e por conta das suas decisões equivocadas, ele paga um preço enorme. E agora, nesse texto que lemos de 2 Reis 20, Ben-Hadad, que é um rei sírio, reúne 32 outros reis. Meu Deus, é uma colônia de reis, é uma comitiva. Ben-Hadad vem com 32 outros reis para dizer: nós vamos destruir você, nós vamos acabar com a sua vida, nós vamos arrebentar Israel. E era muito comum, para humilhar, os reis mandavam cartas e mensageiros para evitar derramamento de sangue, dizendo: olha, se você ceder, a gente não vai te matar. Ben-Hadad manda o primeiro mensageiro dizendo: olha, eu quero seu ouro, sua prata, suas melhores esposas, e quero seus filhos. Agora, o que é impressionante é a reação de Acabe diante do mensageiro de Ben-Hadad. Ele fala o seguinte: que seja como o Senhor quer, que seja como o Senhor deseja, eu e tudo que temos somos seus. É impressionante como o rei Acabe, que é líder de uma nação de Deus, que ocupa um trono que já passaram homens de Deus, faz um acordo com o inimigo. E você pode ler aqui o texto com muita clareza. Não existe nenhum momento que ele diz: me traga um profeta. Você não vê em nenhum momento Acabe perguntando qual é a opinião de Deus sobre esse ataque, ou o que devo fazer, o que devo falar. Ele simplesmente ouve a exigência e diz: nossos ouros, pratas, mulheres e filhos são seus, que seja conforme a tua palavra. Ele nem sequer parou para tentar descobrir qual era a opinião de Deus sobre aquilo, o que Deus pensava, qual era a perspectiva de Deus. Não, ele rapidamente fez um acordo com o inimigo, rapidamente, sem pensar duas vezes. E é por isso que eu vejo esse texto com olhos diferenciados, porque nós somos como Acabe. Muitas vezes, sem pensar, sem orar, sem meditar, sem ler a palavra, rapidamente a gente faz um acordo. A gente faz um acordo com o inimigo. Rapidamente a gente faz um acordo. E agora Acabe faz um acordo com o inimigo. O inimigo não se satisfaz com o acordo, porque Satanás nunca
vai se satisfazer com nenhum acordo. Ele quer mais. E agora ele está contra a parede porque ele tem que fazer alguma coisa. Porque agora Ben-Hadad manda um outro mensageiro dizendo: ah, legal, você vai me dar a prata, o ouro, as mulheres e os filhos. Legal, agora eu vou mandar mensageiros aí, e eu vou entrar na casa de todos os nobres, todos os oficiais, e tudo que tiver de valor na casa de vocês também vai ser meu. Ou seja, ele sempre quer mais. E aí, na segunda exigência, Acabe diz: não, isso não. A primeira exigência, o ouro, a prata, as mulheres, os filhos, e agora essa não. Quantas vezes nós estamos sofrendo porque fizemos acordo com o inimigo, gente? Porque rapidamente recebemos ameaças, recebemos acusações, recebemos intimidações, e a gente, sem pensar, senta e faz um acordo com o inimigo, dizendo: tudo bem, pode levar. Pode levar minha paz, pode levar minha alegria, pode levar meu futuro, pode levar. Acabe é muito rápido em concordar com o inimigo. Não tem uma oração, não tem um clamor, não tem uma devoção, não tem um jejum. Sabe qual é o nome que eu dou para concordar com o inimigo? Sabe qual é o nome que eu dou? Sabe qual é o nome que eu dou para quando você faz um acordo com o inimigo rapidamente? O nome mais eficaz, ou o nome mais próximo para ter um acordo com o inimigo, se chama ansiedade. O nome que eu dou para os acordos rápidos que fazemos com o inimigo é a ansiedade. Tem um texto que, se a gente lê ele rapidamente, dá vontade de ter raiva de Paulo. Já viu aqueles conselhos que parecem ser inúteis? Já viu? Quando a gente lê esse texto, dá a impressão que tipo assim, aqueles conselhos, Filipenses 4:6. Eu já li esse texto muitas vezes e eu fiquei, confesso a vocês, com algumas raivas de Paulo, dizendo: meu, que conselho mais inútil, porque parece que é algo quase que impossível. Paulo diz em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma. É como você olhar para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade e falar assim: não fica ansioso. Não é um conselho inútil? Não parece ser um conselho inútil? Porque quando nós falamos de ansiedade e não ficar ansioso, a gente sabe que não é fácil assim deixar de ficar ansioso. Mas o texto não termina aí. Paulo diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Eu confesso que muitas vezes eu fiquei com raiva de Paulo, porque eu disse: que conselho inútil. Mas ele não está dizendo só: não fique ansioso. Paulo está dizendo: apresenta os seus pedidos a Deus. Apresenta a Deus. Irmãos, eu acho lindo, porque nesse texto de Filipenses 4:6, coloca o 7. Se eu apresento os meus pedidos a Deus, a paz que excede o entendimento guardará o coração, emoção e mente de vocês, onde? Em Cristo. O problema é que nós colocamos Deus tarde demais nas nossas decisões. O problema é que nós colocamos Deus muito distante das nossas decisões. Sempre trazemos os nossos problemas para Deus, mas não levamos para Deus os nossos pensamentos. Levamos para Deus quando já estamos com a boca seca, quando já estamos estressados, nervosos. Levamos para Deus quando já estamos quase no fim da linha. E dificilmente, diante dos primeiros ataques, dificilmente diante das primeiras propostas do inimigo, nós, quando imaginamos pensar e dizer: faço ou não faço, nós temos muita dificuldade de colocar Deus nesse momento. Temos muita dificuldade de colocar Deus nos nossos começos. Porém, irmãos, nesta manhã, seja você que está presente aqui ou você que está em casa, o Espírito Santo grita ao meu coração que é um tempo de uma nova maturidade para nós. Deus pode lidar com qualquer problema nosso. Deus não tem problema em lidar com os meus problemas. Para Deus não tem problema grande, pequeno. Deus não fica chocado com os meus problemas. Deus não fica surpreso, porque tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, alguém já viveu. Deus é capaz de lidar com tudo. Mas pense, se ao invés de você levar a Deus os seus problemas, por que você não leva a Deus os seus primeiros pensamentos? Se ao invés de nós levarmos a Deus os nossos problemas, quando nós pensamos em tomar as primeiras ações, por que não colocamos Deus aí? É isso. Quando Deus diz, através de Paulo, não fique ansioso por coisa alguma, Ele está dizendo: não permita um acordo com o inimigo que vai destruir sua emoção.
Antes, leve a Deus em súplica e oração, a Ele o seu pedido. Leve antes. Ao invés de ir a Deus arrebentado, ao invés de ir a Deus suando frio, boca seca, e Deus nos recebe assim, tomados pela ansiedade, mas é simplesmente dizer: Deus, por favor, eu estou sendo pressionado, e antes que isso se torne um problema, suma com isso, meu Deus, suma com essa dor de cabeça, suma, meu Pai, com essa pressão, suma com isso. É quando Ben-Hadad manda a primeira carta dizendo: me dê sua prata, me dê seu ouro, me dê suas mulheres, me dê seus filhos. E ao invés de querer rapidamente responder ao inimigo, eu tenho que me posicionar, eu tenho que responder, eu tenho que falar: não, Deus, entra nesse momento, não me deixe fazer um acordo com o inimigo, não me deixe fazer acordo com o inimigo. Quantos estão vivendo sintomas provocados porque levaram Deus tarde demais para os seus problemas? Se Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, não faz sentido sofrermos tanto. E se sofrermos tanto, é porque nós temos tido dificuldade em dizer para Deus: suma com isso, Senhor, tira isso da minha vida. Senhor, tira esse Ben-Hadad. Acabou de chegar um mensageiro aí. Quantos acordos nós temos firmado com o inimigo sem levar Deus para isso? Senhor, suma com essa minha crise de choro. Senhor, eu não acordei bem hoje, estou tendo pressentimentos. Não é esperar algo acontecer. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes de ficar ansioso, antes de deixar as coisas estourarem, levem seus pedidos a Deus com orações e súplicas, e a paz que excede o entendimento vai colocar um guarda no seu coração e na sua cabeça. Não é um conselho inútil, não, é uma prática. Eu coloco Deus no meu começo, para que eu não faça acordos com o inimigo. Meu irmão, não existe nenhuma categoria de problema que Deus não possa lidar, mas em nome de Jesus, envolva Deus mais cedo na sua vida, envolva Deus mais cedo nos seus acordos, envolva Deus mais cedo. Alguns acordos feitos com o inimigo são tão poderosos, que são capazes de nos fazer desistir da obra de Deus. Desistir. Foi exatamente isso que Acabe fez. Ele entregou tudo o que o inimigo quis. Tudo. Por quê? Porque Ben-Hadad tem mais 32 reis ao lado dele. Porque Ben-Hadad tem armas. Por quê? Por que você está entregando tudo? Por que você está abrindo mão do seu lugar? Por quê? O que Ben-Hadad tem? Acabe era casado com uma mulher fenícia, a famosa Jezabel. Jezabel era terrível, tão terrível que Jezabel fez Acabe abandonar a fé em Deus para acreditar em Baal, o Deus da chuva. E capítulos anteriores, tanto Acabe como Jezabel foram humilhados. Lembra do desafio de Elias no Monte Carmelo? Onde o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro. Jezabel reuniu os seus profetas de Baal, oraram até meio-dia e não veio fogo. Elias sozinho foi lá, orou e o fogo caiu, consumiu o altar. Israel estava vivendo um tempo de seca, crise econômica, estava muito abatido, por culpa deles mesmos. E agora, uma coisa é você receber uma ameaça quando você está bem. Uma coisa é você enfrentar um problema quando você tem sobra, recursos, chuva. Uma outra coisa é quando você já está fragilizado. Você já está vivendo uma época de seca. E aí vem uma ameaça, olha, o rei da Síria com mais 32 reis vem contra você. O que você fala? Eu quero paz, então leva. Muitas vezes nós firmamos acordo com o inimigo com a ilusão de querer ter uma paz momentânea. Não, leva minha prata, leva meu ouro, leva as mulheres, leva, só por favor, não me ataque. Não mexa com a minha família, não mexa com o meu ministério, não mexa com o meu dinheiro, não mexa com o meu corpo. Leva tudo o que você quer. Essa era a ideia de Acabe. Eu vou ceder, eu vou fazer um acordo com ele, porque eu não tenho força para lutar, não tenho força para crer. Olha para a minha vida, olha, está tudo seco, 3 anos de seca, não chove.
Então, ó, Ben-Hadad, leva o ouro, leva, mas o inimigo nunca ficará satisfeito. Nunca. Nunca. Você já fez um acordo com o inimigo para tentar ter uma paz momentânea e viu que tudo ficou pior? Porque ele não vem sozinho, ele vem com 32. Que acordos do inimigo nós fizemos e não consultamos a Deus? Abrimos mão de coisas, abrimos mão de posições, abrimos mão da fé. Muitos de nós fizemos uma aliança com a ansiedade. Aprendemos a viver com ansiedade. Acorda, e até se admira. Hoje eu estou com palpitação, hoje eu não durmo. Fizemos um acordo. Abrimos mão de lugares que Deus tem para nós, porque abrimos a boca sem pensar e dissemos: pode levar. Eu me acostumo a dormir mal, eu me acostumo a ficar com a pressão alta. Pode levar, desde que não me encham a paciência, desde que a minha vida não piore. Vai, leve, Ben-Hadad, leve. Acordos que nós aceitamos rapidamente, concessões que nos destroem hoje. E aí, quando Ben-Hadad manda o segundo mensageiro, dizendo: legal, você já cedeu a prata, o ouro, as mulheres, os filhos, agora eu quero mais, eu quero entrar na casa de todo mundo que é rico aí, e eu quero arrancar tudo. Aí Acabe diz: ao invés da paz, da trégua, ele quer mais. Aí ele vai buscar os anciões, e eu amo os anciões, eu amo os conselheiros de Acabe, e eles olham para o rei e falam: não dê ouvidos a Ben-Hadad. Não dê ouvidos, não dê ouvidos, não concorde com as suas exigências. Escute, não é porque o inimigo te ameaça em um momento frágil, não é porque o inimigo ordena que você entregue algo a ele, mesmo ele estando em maioria, que você precisa fazer um acordo com o inimigo. Não é porque o diabo se levanta contra você que você precisa. Por quê, irmão? Escute, não é a voz que você ouve que determina o fim da sua vida, mas é a voz que você acredita que determina o fim da sua vida. Não é a voz que você ouve que determina o fim da sua vida, é a voz que você acredita. E a única forma que o inimigo tem para fazer você firmar um acordo com ele é fazer você acreditar na voz dele. O fato do diabo estar falando, o fato de existir uma voz vinda em sua direção, você não precisa acreditar nela. Eu quero dizer, você não pode acreditar em tudo que você ouve. Você não pode acreditar naquilo que o inimigo diz a seu respeito. Pastor, mas eu estou ouvindo. O que muda a sua vida não é o que você está ouvindo, é o que você acredita. O diabo pode ficar 25 horas na sua vida, no seu ouvido, dizendo: você não vai, você não suporta, você não aguenta. Não é o que você está ouvindo, é o que você acredita. O diabo pode ficar 24 horas no meu ouvido. Se eu não crer, ele não consegue fazer um acordo comigo. Eu repito, não é a voz que você ouve, é a voz que você acredita. Não me diga quais são as vozes que você tem ouvido. Não me diga, elas não mudam a sua vida. Me diga hoje, nesse domingo, qual é a voz que você tem acreditado. Qual é a voz? Quando Acabe diz, ouve Ben-Hadad dizendo: me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Ele acredita. Ele acredita que será destruído. Ele acredita que Ben-Hadad vai arrebentar com ele. E que a nossa oração todos os dias seja: não me deixe fazer um acordo com o inimigo. Que eu acorde todos os dias dizendo: Deus, esteja comigo e não me deixe fazer um acordo com o inimigo. Feche os seus olhos e diga para você mesmo: Deus, não me deixe fazer um acordo com o inimigo. Acabe cedeu o ouro, a prata, as mulheres, porque ele queria paz. Não adianta você tentar, com as suas maneiras, evitar os acordos que o diabo vai propor para você. Eu vou fazer uns acordos aqui para ver se a vida melhora. A sua paz ou redução de ansiedade está firmada em acordos com o inimigo? Você quer fazer um acordo com o inimigo para ter um tempo de paz? Você quer fazer um acordo com o inimigo para ter um tempo de tranquilidade? Você quer fazer um acordo com o inimigo para tentar uma promoção na empresa? Você quer fazer um acordo com o inimigo para ver se emocionalmente você supera alguma coisa? Você acha que algum acordo do inimigo, alguma concessão, abrir mão do que Deus te deu,
do propósito, de uma ilusão, de dizer, eu vou ceder um pouquinho para ver. Satanás, você não vai ter 1 milímetro da minha vida. Satanás, você não vai ter 1 centímetro. Temporariamente, acordos com o inimigo podem trazer uma falsa impressão, mas o diabo é um falso Deus. Ele não pode te salvar. Ele é como uma cisterna quebrada, ele não retém água. Preste atenção, irmãos. Antes de você viver as promessas de Deus, você precisa ter coragem de quebrar todos os acordos que você fez com o inimigo. Tudo que você aceitou como verdade na sua vida, que o diabo disse, aceite isso, aceite esse limite, aceite esse lugar, aceite essa condição. E você, para dizer, para eu ter um pouco de paz eu vou aceitar. Se você quer viver as promessas de Deus, você não pode ter aliança com o diabo. Você não pode carregar um acordo com o inimigo. O acordo de conviver com algo que Deus disse que pode te curar. O acordo de aceitar algo que Deus disse que pode te libertar. O acordo de conviver numa prisão que Deus disse que pode te tornar livre. Se você quer viver as promessas de Deus, você não pode viver e ter acordos com o inimigo. Tem coisas sobre você que você ouviu e passou a acreditar. Coisas sobre a sua família, sobre a sua alma, sobre os seus relacionamentos. Tem coisas que disseram a seu respeito que você trouxe como verdade. Porque muitas vezes é mais fácil crer na mentira do que buscar a luz da verdade. Muitas vezes é mais fácil crer no que o diabo está dizendo do que dobrar os joelhos e dizer, Deus, o que o Senhor quer dizer sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? O que eu vou viver? Muitas vezes é mais fácil reagir rapidamente à prata que o diabo quer, ao ouro que o diabo quer, dizer, tá bom, eu fico um pouquinho mais infeliz, mas eu tenho paz. Tá bom, eu fico abaixo da média, mas eu tenho... Não! Retire o que você disse. Retire o que você fez com o diabo. Retire as concessões. É a hora de nós retirarmos o que dissemos. É a hora de nós quebrarmos os acordos com os falsos deuses. É a hora de nós quebrarmos os acordos das coisas que nós deixamos ir sem luta, que levaram embora pedaços de nós. Se você não quebrar os acordos e retirar o que disse, Deus não pode guardar seu coração e sua mente. Deus não pode. Quais são os acordos que nós firmamos por medo, por pressão dos outros, por insegurança própria, por não orar, concessões, acelerações. A mente é como um cão raivoso, late para tudo. Para tudo a mente late. E se Deus não guardar nossa mente, nós vamos arrebentar nossa vida. Nós vamos nos precipitar. O que adianta levar Deus no final? Sim, Deus lida com os meus problemas, Ele não tem problema. Mas gente, por que Deus sempre tem que entrar quando eu estou arrebentado? Por que Deus sempre tem que entrar quando eu já fiz acordos, perdi a paz, eu já estou tomando calmante? Por que Deus não pode entrar no começo? Ó Deus, se eu pensar alguma coisa hoje que vai arrebentar minha vida pelos próximos anos, por favor Deus, não me deixa tomar essa decisão. Pai, Senhor, se eu for tomar uma decisão, eu nem sei se eu vou tomar uma decisão hoje, Senhor, mas se eu for tomar uma decisão hoje, Deus, e essa decisão for prejudicar a minha vida, por favor, me faz acordar a tempo. É um tempo de nós colocarmos Deus no começo. Quando o Ben-Hadad mandar a primeira carta, dizendo, tá vendo? Essa é a solução para a tua paz, ceda. E você diz, Deus, e aí, Pai? Eu amo 1 Reis 20:13. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou o quê? Assim diz, só até aí. Se nós tivermos o assim diz o Senhor nos nossos começos, a nossa vida muda. Se quando o diabo manda a carta, eu tiver algo dentro de mim, assim diz o Senhor. E não é ir para frente dizendo, tá bom, Ben-Hadad, não, peraí, Ben-Hadad, você quer meu ouro, minha prata? E aí Deus, Ben-Hadad, assim diz o Senhor. Vem uma doença, doença, assim diz o Senhor. Era isso que faltou para Acabe no começo. Como é bom ter uma palavra, como é bom carregar um assim diz o Senhor. Como é bom carregar todos os dias, assim diz o Senhor.
O que faltou para Acabe no começo era: assim diz o Senhor. O que faltou para Acabe no começo era: diante da pressão, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor sobre a minha família. O que Deus diz sobre a sua família? O que Deus diz sobre o seu relacionamento? O que Deus diz sobre o seu trabalho? O que você diz? O que Deus diz sobre a tua fase atual? O que Deus diz? Ai, pastor, não sei. Então está na hora de perguntar para Ele, para você acordar todos os dias dizendo: ei, Satanás, você pode falar o que você for, mas a voz que eu acredito é: assim diz o Senhor. Não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito. Assim diz o Senhor. É isso que eu quero viver. Eu quero acordar todos os dias na minha alma palpitando: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. De um lado Ben Haddad falando e a minha alma pulsando: assim diz o Senhor. Cala a boca, Ben Haddad, porque assim diz o Senhor. Cala a boca, ansiedade, porque assim diz o Senhor. Não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito. Não é a voz que eu ouço. Levanta a tua mão e diga: não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito. Não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito. E o que assim diz o Senhor diz? Versículo 13: assim diz o Senhor. Vê esse exército enorme? Ben Haddad com 32 reis. Hoje, tão fácil, né? Não precisava ter entregue prata, ouro, nada. Hoje, ai meu Deus, o entregarei aonde? Nas suas mãos. E então você vai saber que eu sou. Irmão, quando você carrega um assim diz o Senhor, você tem paz. Quando você carrega um assim, diz o Senhor, Ele guarda a tua mente e o teu coração. Quando você carrega um assim, diz o Senhor, você carrega e diz, você retira tudo que você disse. Cala a boca, Ben Haddad, assim diz o Senhor. Meu irmão, se Deus fez isso por Acabe, Ele vai fazer por mim e por você. Se Deus fez isso pelo pior rei que Israel já teve, se Deus tratou Acabe assim, Deus vai ser com você também. Se Deus diz para Acabe: eu vou entrar nessa, para mostrar que eu sou teu, Ele vai fazer por você também. Eu sei que aqui muitos estão extremamente ansiosos, dizendo: pastor, eu sei que eu estou sofrendo por acordos, eu sei que eu estou sofrendo, mas Deus manda te dizer: apesar de você não ter me consultado, apesar de você não ter me levado para o seu cometo e ter sido precipitado, eu vou entregar isso nas tuas mãos, diz o Senhor, só para você saber que eu sou o teu Deus. E aí quando Deus diz, o que acontece? Filipenses 4, 6 e 7: e a paz que excede o entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Você não pode fazer um acordo com o inimigo e acreditar que você vai ter paz. Você não pode fazer um acordo com Ben Haddad e acreditar que a sua mente estará segura. Você tem que levar os seus primeiros pensamentos a Deus, as suas primeiras ideias. Você precisa, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de estragar, antes de arrebentar, antes de ficar louco, antes, vá a teu pai com oração e súplica, com ação de graça, e a paz. Não dá para ter paz ansioso, não dá para ter paz ansioso. Ou você fica ansioso ou você tem paz. Não dá para ter paz perturbado, ou você está perturbado ou você tem paz. E a paz que excede o entendimento. Por que não dá para entender? Porque eu estou em paz e está vindo 32 reis contra mim. Não dá para entender. Mas a paz que excede o entendimento guardará. Deus vai pôr um cadeado no teu coração. Deus vai pôr um cadeado na tua cabeça. Você vai continuar pensando direito e sentindo direito. Guardará o seu coração. Não é colocar Deus quando a minha vida está no problema nível 10. É colocar Deus no nível 2, no nível 1. Não é colocar Deus quando eu já estou quase morrendo. É colocar Deus nos primeiros passos. É colocar Deus aqui e dizer: olha, Senhor, eu preciso começar isso com um assim diz o Senhor. Eu não tenho força para suportar. A minha alma vai querer fazer acordo. A minha alma vai querer fazer acordo para ter uma semana de paz. E você não precisa ter uma semana de paz. Você vai ter uma vida guardada na paz de Deus. Você não vai ter dias de paz. Você não vai ver uma vida de gangorra. Deus guardará. E é por isso que Paulo diz: é oração e súplica. Não dá para dirigir nossa vida. Se nós dirigíssemos nossos carros como dirigimos a nossa cabeça, nós estaremos mortos já. Já teríamos jogado o carro no desfiladeiro. Porque o carro nos faz frear, parar, dar seta, olhar para um lado, olhar para o outro. Se nós dirigíssemos nossos carros
como dirigimos os nossos pensamentos, nós já estaremos mortos. Orem em todas as situações. Pastor, mas eu já estou no nível 3. Você pode orar no meio de um ataque de pânico. Você pode começar a orar ainda com um cigarro na mão. Você pode orar no meio da biqueira. Não espera ter overdose para começar a orar. Pastor, mas eu já comecei um acordo com o inimigo. Não tem problema não, lembra de orar. No estágio que você tiver. E no estágio que você tiver, Deus vai fazer você ter força para retirar o que você já disse para o inimigo e fazer uma aliança com ele. Pastor, mas eu estou no meio de um assalto. Não espera terminar o assalto não. Lembra de Deus lá no meio do assalto. Se você não teve força para resistir à proposta de assaltar um lugar, foi fraco, fez um acordo com o inimigo, e lembrou de Deus, estou no meio do assalto, dá tchau para os outros bandidos e fala, estou saindo, por quê? Porque eu voltei, eu quero um assim, diz o Senhor, eu não preciso disso. Coloque Deus onde você está, coloque Deus. Versículo 22 diz: Deus dá uma vitória para Acabe, mas Deus manda o profeta voltar lá e falar com ele. Depois disso, depois da vitória, da primeira vitória, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, porque na próxima primavera o rei da Síria vai fazer o quê? Atacará de novo. A depressão que você está enfrentando hoje, ela vai te atacar de novo. A ansiedade que você está enfrentando hoje, ela vai tentar te atacar de novo. E Deus fala para Acabe: fortaleça a sua posição. O que é fortalecer a posição? Lembra de mim quando começar e não quando estiver terminando. Fortaleça a sua posição. Essa angústia que você está se livrando agora, ela vai voltar de novo. Jesus morreu por nós, e o sangue de Jesus nos purifica de tudo que nós estamos lutando. E é por isso que o profeta diz: Acabe, fortaleça a sua posição. Fortaleça, porque isso que você venceu hoje vai tentar te atacar de novo. Retira o que você diz, aprenda com isso e fortaleça a sua posição. Agora observe o novo ataque. Já estou concluindo. 1 Reis 20, versículo 24. Olha como o diabo atua. Ben-Hadad tomou uma surra, porque Deus entrou e abençoou Acabe. E agora os conselheiros de Ben-Hadad lá na Síria conversam com ele, tentando ensinar o porquê que perderam. Enquanto isso, 1 Reis 23, isso mesmo. Põe o 23, isso. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe disseram: olha, os deuses deles, falando de Acabe e do nosso Deus, os deuses deles são das montanhas. É por isso que eles foram mais fortes. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Se nós combatermos eles nas planícies, com certeza seremos mais fortes que eles. 24. Deves tirar todos os seus reis de comando, substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro, para que possamos combater Israel, não na montanha, mas aonde? Na planície. Então, é certo que venceremos. E ele, Ben-Hadad, concordou com eles e fez como aconselhado. Sabe o que os conselheiros estão falando? Nós vamos atacar de novo, mas eles venceram a gente porque nós lutamos com eles em lugares altos. O Deus deles é um Deus de lugares altos. Se nós baixarmos o nível, se nós atacarmos mais baixo, na planície, nós vamos vencer. Porque o Deus deles é um Deus que só dá vitória para eles nas montanhas. Nas planícies, nós vamos perder. Eles vão perder. É isso que o diabo quer que você pense. Que o seu Deus só está com você quando você está por cima, em lugares altos. É isso que o inimigo pensa. Que o seu Deus só é Deus de lugares altos. Os conselheiros dizem: nós vamos vencê-los. Sabe qual foi a resposta de Deus? Porque algumas vezes o diabo diz: eles venceram porque eu dei um golpe alto. Se eu der um golpe baixo, ele não aguenta, ela não aguenta. Sabe qual foi a resposta de Deus? Para essa ideia
dos sírios, dizendo que o nosso Deus só dá vitória em lugares altos e baixos não? Coloca o versículo 28. E aqui eu encerro. O homem de Deus foi a Acabe. Acabe não chamou o profeta foi sozinho, Deus mandou o profeta ir lá. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor. Presta atenção. Olha o que Deus disse. Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês nem oraram para eu livrar vocês, mas só para mostrar para o diabo que eu não sou só um Deus de planície, que eu também sou um Deus de vale, que eu também cuido do meu povo quando está no vale. Eu vou dar essa vitória para vocês. Tem coisas que você nem vai precisar orar. A simples audácia do teu adversário em achar que o teu Deus não consegue ser fiel a você no lugar que você está, já é o que vai despertar o trono de Deus, dizendo: só para mostrar para esse incircunciso que eu sou um Deus de montanha e vale, eu lhe darei vitória. O inimigo está errado. É isso que Deus está dizendo. Eu vou mostrar que ele está errado, porque ele pensa que eu só vou dar livramento quando ele bate leve, quando ele bate em lugares. Não. Quando eu também sou um Deus quando você está vulnerável. Eu também sou um Deus quando você está intimidado. Eu também sou um Deus quando você se sente enganado. Observe, Deus garante a vitória exatamente porque o inimigo quer baixar o nível da batalha. Deus garante a vitória exatamente. O diabo diz: se eu não posso derrotá-los das montanhas, derrotarei ele dos vales. E Deus diz: só porque você foi audacioso, Satanás, eu vou mostrar que eu sou Deus dos vales também. Você serve ao Deus das montanhas e dos vales. Em nome de Jesus, retire tudo que você disse, tudo que você disse para o diabo, tudo que você aceitou para ter um pouco de paz, todas as concessões, todos os arames, todos os durepoques, todas as situações que aparentemente se tornaram difíceis para lidar hoje. Você diz: ai pastor, mas eu me precipitei. Quebre isso em nome de Jesus. Quebre todos os acordos que você fez, tudo que você aceitou, que você fez ali para tentar uma paz com... Não, quebre tudo, quebre todos os acordos, porque assim diz o Senhor: Deus está com você. Mantenha a sua posição fixada, não negocie o lugar que Deus se plantou, não negocie a sua fé, não negocie as suas convicções, não negocie, porque o teu Deus, Ele é um Deus que te livra em golpes altos, Ele é um Deus que te livra em golpes baixos, Ele é o Deus da planície, Ele é o Deus da montanha. Retire o que você disse. Se você concordou com algo que o inimigo disse, diga para ele hoje: nem mais um centímetro, Satanás, nem mais um centímetro. A minha casa é do Senhor, a minha cabeça é do Senhor, a minha mente é do Senhor, as minhas emoções são do Senhor, a minha família é do Senhor. Não acredite no diabo, creia no que Deus está dizendo. Retire tudo o que Deus não disse para você e fique com o que Deus disse. Retire. Flicker in the hollow night, shadows bend beneath the fading light, silent whispers thread the air, a fragile love lingers there. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees, through the darkness, through the fear.
will show. Even